Olá, bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa manhã, amém? A palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês agora está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 22 em diante. A palavra de Deus diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos você e todos da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e seguia. E em seguida, eles e todos os seus foram batizados. A obra ali foi completa. O que eu quero transmitir para vocês nessa manhã, através dessa palavra, é que nós precisamos, em vez de murmurar, no momento de aflição, de dor, de prisão, de cárcere, em vez de murmurar, nós devemos adorar. Que exemplo mais lindo de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles foram presos porque eles estavam pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, inocentes. E ali eles foram perseguidos. A Bíblia diz: a multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E ali os magistrados, manda prender eles e açoitar. E a Bíblia diz que os magistrados mandaram tirar as roupas deles. Queridos, pensa a situação de Paulo e Silas. Meu Deus, que dor, que vergonha. Nos açoitados injustamente, porque pregavam a verdade da palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que a atitude deles foram muito nobres. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles começam orando e cantando louvores a Deus. Essa tem de ser a minha e a sua atitude. Aleluia. Às vezes nós falamos: nossa, mas nós jamais seremos presos. Às vezes, nesse tempo de pandemia, você está preso dentro da sua casa, porque a ordem do governo é que você não saia. E aí você começa a murmurar.
você começa a perder o melhor de Deus. Você começa a dar legalidade para o demônio, para os demônios. Em vez de murmurar, querido e querida, adore. Adore. Pegue o exemplo aqui de Paulo e Silas. Meu Deus, pensa você nessa situação aqui, ó, sendo preso injustamente, açoitado, diante de uma grande multidão te acusando. E a Bíblia diz que eles, por volta da meia-noite, começaram a cantar louvores e hinos a Deus. E a Bíblia diz que de repente, tão grande terremoto aconteceu que todos foram libertos daquela cadeia, daquela prisão. Quando eu e você adoramos o Senhor na beleza da santidade dele, ele traz libertação sobre a nossa vida. Aleluia. Eu quero te convidar nessa manhã a adorar o Senhor. Independente do que você tem vivido hoje, adore ao Senhor. Entronize o santo Deus de Israel na sua vida, e ele vai quebrar cadeias, ele vai quebrar grilhões, ele vai destruir cadeados na sua vida. E não só você será liberto, alcançado pela graça de Deus, toda a sua casa, toda a sua família serão libertos para a glória de Deus. A Bíblia diz que não foi só Paulo e Silas que foi liberto daquela cadeia, daquela prisão. Todos os que estavam ali, foram libertos. E a Bíblia diz que o carcereiro assusta, né, com a situação ali, e ele vê que Paulo e Silas eram homens de Deus, sim, usado pelo Senhor, e ali ele aceita Jesus. E não só ele foi alcançado, mas toda a sua casa, toda a sua família. Deus tem promessa para mim, para você, mas o Senhor quer que nós nos levantemos nele, em tempo de adversidade, e o adore, e o exalte. Aleluia. Eu quero te dar 3 passos importantes nesse momento de adversidade. Adore ao Senhor, adore. Diante das adversidades, adore ao Senhor. Diante das dificuldades, adore ao Senhor. Aleluia, adore. A Bíblia diz lá em João 4:24 que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão ele em espírito e em verdade. Quando eu sou verdadeira adoradora, independente do que eu tenho passado, eu adoro, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que se eu adorar, ele vai ouvir dos céus, e ele vai, em nome de Jesus Cristo, intervir na minha história, na sua história. Eu quero te convidar nessa manhã, adore ao Senhor, na beleza da santidade dele. A Bíblia diz que ele está procurando, ele está procurando verdadeiros adoradores. Sabe por que veio um tão grande terremoto? E todos que estavam presos foram alcançados por Deus? Porque Paulo e Silas adorou em espírito e em verdade. E quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, ele vem, ele quebra grilhões, ele quebra cadeias, ele liberta, ele salva, ele transforma. Aleluia. A palavra de Deus diz, né, que nós precisamos adorar. Nós precisamos elevar os nossos olhos para os céus, para os montes, porque de lá vem o nosso socorro. Aleluia. O segundo passo, né? Expresse sua fé através do louvor na batalha. Lembra de Josué? Primeira atitude de Josué foi ter medo, mas logo em seguida ele começou a orar, e ali Deus trouxe direção para a vida de Josué. Quando você adora, Deus traz direção para a sua vida.
Quando você adora, quando você exalta o nome do Senhor, quando você louva o Senhor, ainda que seja no momento de dor, de aflição, de angústia, o Senhor ouve. O Senhor ouve. A palavra de Deus diz, eu até quero ler para vocês, lá em Hebreus 13, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim, por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessem o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de partir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Oh, glória! Deus se agradou de Paulo e Silas. Deus se agradou de Paulo e Silas. Aleluia, por isso Deus veio e não alcançou só eles, não libertou só eles, libertou todos aqueles que estavam presos ali naquela prisão. Deus libertou não só o carcereiro, mas toda a casa dele, toda a família dele. Nós temos uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por isso eu quero nessa manhã te convidar, não pare de orar, não pare de adorar, não pare. A Bíblia diz aqui, por meio de Jesus Cristo, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Ei, Paulo e Silas, eles podiam chorar ali, eles podiam murmurar ali, eles podiam tocar em Deus, mas não foi o Senhor que nos enviou. Não, eles não fizeram isso, porque eles eram verdadeiros adoradores, eram independentes. Se eu estou presa, se eu não estou preso, se eu estou feliz ou se eu não estou feliz, eu adoro, porque eu sei que a minha adoração alcança o Senhor. E Ele me liberta, Ele transforma a minha história, Ele muda a minha sorte, Ele alcança a minha família. Olha que bênção, olha que bênção. O terceiro passo que eu quero ministrar para vocês nessa manhã: tenha uma alma livre de aprisionamento. Tenha consciência que o Espírito do Senhor está sobre você. A Bíblia diz que Ele nos ungiu. Ele nos ungiu, e Paulo e Silas tinham essa consciência. Nós somos ungidos do Senhor. Se nós começarmos a adorar, Silas, vamos adorar, e ali Paulo e Silas começam a adorar, eles começam a orar, eles começam a clamar. Que atitude mais nobre que você tenha essa atitude, adore ao Senhor, em vez de murmurar, adore, exalte o nome dEle, e cadeias na sua vida vão ser quebradas, grilhões, cadeados, amarras, Ele vai ordenar. A Bíblia diz que imediatamente, eu creio num Deus que faz milagre hoje, imediatamente, se você adorar em espírito e em verdade, independente do que você tem vivido, o Senhor vai, de repente, te abençoar e mudar a sua história e mudar a sua sorte. Aleluia. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar em nome de Jesus de ser vítima. Nós às vezes queremos nos colocar o viticismo, age na nossa vida. Rejeita. Paulo e Silas não olhou para a situação que eles estavam vivendo ali. Por isso o Senhor trouxe libertação. Adore, exalte o nome dEle, e Ele vai intervir na sua história, e Ele vai mudar a sua sorte, e Ele vai trazer libertação, não só na sua vida, mas Ele vai alcançar toda a sua casa, toda a sua família. Aleluia. Reconheça o Senhor. Pare de dar legalidade através do seu falar, através do seu murmurar, através dos seus questionamentos. Aleluia. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém.